Meu mini vlog tentando ser fitness. Oi, gente, passando rapidinho para contar aqui. Eu comecei a me mexer. Sim, academia em casa. Tô fazendo um desafio de 15 dias, com umas aulas bem rapidinhas que achei no YouTube. E olha, tá funcionando, viu? Já tô até suando por aqui. Ah, e tem participação especial. Minha bebê de 9 meses. Minha mini personal trainer. Tá em todas comigo. Vou tentar gravar um pouco desses dias pra mostrar pra vocês. Bora comigo nessa? Ai, não, mas cansada. Meu Deus. Olha, meu Deus, mamãe.